Bom, pessoal, conforme a gente tinha combinado, né, nosso último momento síncrono, a gente vai iniciar o módulo 2 pelas reações de substituição. E aí eu dividi em duas partes, né? A gente tem SN1 e SN2, essa semana a gente vai ver as reações, o fundamento e iniciar pelas reações SN2. Bom, falando de reações de substituição, a gente tem um conjunto de reações que elas são classificadas dentro das reações de substituição. E aí a gente tem que essas substituições podem ser do tipo nucleofílica ou eletrofílica. As reações de substituição nucleofílica são as que a gente vai ver agora. E aí o que ela consiste? Na troca entre grupos ou na conversão de um grupo em outro, tá? E aí existem algumas exigências para que essa reação aconteça. Mas, como toda reação que a gente viu até agora, a gente precisa da existência de um nucleófilo e da existência de um eletrófilo, tá? Então, aqui a gente tem um tipo de reação básica de substituição, que aqui, como eletrófilo, a gente tem o próprio substrato, que é um haleto de alquila, tem um nucleófilo, e aí o que acontece? O grupo cloro, que vai ser o grupo que vai ser substituído, vai ser substituído por este nucleófilo, né? E aí a gente vê aqui o nucleófilo ocupando o espaço que antes era do cloro. A outra substituição que a gente tem são as substituições eletrofílicas aromáticas, que foi o que a gente viu no final do módulo 1, né? Que a gente tem o anel aromático mais um eletrófilo. E aí, lembrando que a substituição é de um dos hidrogênios do anel aromático. E quem vai substituir esse hidrogênio? O próprio eletrófilo, tá? Então, essas reações também são de substituição e a gente já viu. Voltando para as reações de substituição nucleofílica, a gente tem que, como fundamento básico, é a troca de grupos, né? Ou conversão. Vai depender do quê? Do tipo do substrato que a gente tenha na nossa reação, tá? E aí, se a gente observar aqui, nessa reação aqui de cima, o que nós já podemos tirar de conclusões, né? Primeiro, nós temos aqui o substrato. Esse grupo destacado em vermelho é o grupo que vai ser substituído. E aí, na via de substituição, facilmente a gente percebe que o Y está substituindo o X. Então, essa é a reação de substituição. Só que mais aqui embaixo, a gente também percebe a via da eliminação. E aí, nesse caso, o produto é um alceno. E é por que essas duas reações estão aqui, né? Nas mesmas condições de substrato, gerando produtos diferentes. Porque essas reações, elas competem entre si. E aí, basicamente, elas têm as mesmas condições para acontecer, com pequenas diferenças. E essas pequenas diferenças é que a gente vai ter que analisar para definir se o caminho da reação vai ser o da substituição ou vai ser o da eliminação. Então, vai depender das outras condições que a gente vai ter na reação, como solvente, temperatura, tipo de substrato, então tudo isso influencia na reação, tá? E aqui a gente tem o exemplo clássico de uma reação de substituição, tá? Aqui o eletrófilo, aqui o nucleófilo lá no produto, né? Tomando o lugar do eletrófilo, e aquele grupo que estava lá no substrato, ele está como subproduto, né, do outro lado da reação, comportando o par de elétrons. Isso é fundamental para que a reação aconteça. Falando de substrato, a gente tem que sempre analisar o substrato para poder dizer, né, o caminho que essa reação vai seguir, para poder entender essa reação. Então, o substrato ele vai ser o nosso eletrófilo. A gente lembra, né, lá dos fundamentos da química orgânica, que toda reação ela precisa de um nucleófilo e precisa de um
eletrófilo. Então, nessas reações aqui, o nosso eletrófilo vai ser o substrato. E aí ele tem uma característica fundamental para que as reações de substituição ocorram, que é a presença do grupo de saída, ou seja, é o grupo que vai ser substituído. E aí vamos falar desse grupo de saída, né? Ele precisa ter algumas características. Então, vamos falar dessas características. Primeiro é o seguinte, ele precisa ser um grupo que retira densidade eletrônica, ou seja, ele é um grupo eletronegativo e nessa retirada de elétrons, ele torna o carbono eletrofílico. Aqui está pequenininho, deixa eu tentar, né? Colocar ele aqui maior. E a gente tem o seguinte, ó. Tá aqui o halogênio, aí mais uma vez, né? Lembrando que a gente, quando fala de substituição, fala muito de halogênio porque é um dos principais, a principal representante, né? O principal grupo funcional que representa essas reações. Mas não acontece somente com eles, não, né? E aí, o que o halogênio faz? À medida que ele é eletronegativo, ele concentra os elétrons aqui, né? Ele puxa os elétrons para cá. O que ele faz com esse carbono? Deixa esse carbono carregado positivamente, uma carga parcial, não é total, tá? A carga total é só depois que o halogênio deixa a molécula. Então, carga parcial positiva. Ou seja, ele tem caráter eletrofílico, esse carbono está deficiente de elétrons. Isso é fundamental para que a reação ocorra, por quê? Porque torna essa ligação aqui, carbono-halogênio, mais enfraquecida. Então, deixa essa ligação mais fácil de ser rompida, mais fácil de ser quebrada e, portanto, melhor para a reação acontecer. Tá? Outra característica do grupo de saída é que, quando ele deixa a molécula, né, tá aqui ele, ó, levando o pazinho de elétrons da ligação, na hora que ele se desfaz, ele precisa comportar bem esses elétrons quando ele está desligado da molécula, ou seja, né, ele tem que ser uma espécie que seja capaz de comportar esses elétrons a mais que ele está levando, né, quando deixa a molécula. Então, ele tem que ser capaz de comportar esses elétrons de forma que ele fique estável, tá? Então, é muito importante que esse grupo de saída tenha essas duas características. E aí, falando dessa forma, os halogênios são excelentes grupos de saída, por quê? Porque eles atendem a essas duas características. Bom, voltando aqui a falar das reações de substituição, a gente viu que elas podem ser nucleofílicas, que é o que a gente vai detalhar nessa aula, as eletrofílicas, que são as que ocorrem com o anel aromático, que a gente viu no final do módulo 1, e as radicalares. E aí, nas reações radicalares, o que vai acontecer? São reações que ocorrem com hidrocarbonetos, onde um ou mais dos hidrogênios desses hidrocarbonetos são substituídos por outros grupos, tá? Geralmente são halogênios, mas depende do tipo da reação. E aí, falando de reações de substituição nucleofílica, quem são os grupos? Quem são as funções que atendem, que se classificam como substituição nucleofílica, né? Quem que reage dessa forma? Então, nós temos, como já desde o início da aula vamos falando, os aletos de alquila, mas essas reações que são os principais representantes, né? Mas essas reações também podem acontecer com álcoois, com os ácidos carboxílicos e com seus derivados, tá? E aí são reações que ocorrem através de reações polares com nucleófilo ou bases em carbonos saturados. A gente vai ver isso detalhadamente. E é essencial, gente, que numa substituição nucleofílica essa condição seja atendida. Que a gente tenha a formação aqui de um dipolo, onde um lado da molécula concentra a carga negativa, ou seja, concentra os elétrons, e o outro lado perde esses elétrons, sendo, portanto, uma carga parcial positiva, um eletrófilo ou com característica eletrofílica, ok?
Bom, como eu já falei, os aletos de alquila são os principais representantes dessas reações de substituição. E aí, quem são os aletos de alquila? Vamos lembrar, né? São derivados de hidrocarbonetos, onde a gente tira um hidrogênio e substitui por um halogênio. Se esse halogênio está ligado num carbono primário, a gente diz que o aleto é primário. Se esse halogênio está ligado num carbono secundário, a gente diz que o aleto é secundário. E se esse halogênio está ligado num carbono terciário, a gente também diz que esse aleto é terciário. E isso é importante por quê? Porque como nós temos dois tipos de reação de substituição, os aletos de alquila, né, são os substratos, e aí eles vão, dependendo se é um primário, secundário ou terciário, eles vão sofrer reações diferentes, tá? Existe também uma nomenclatura que é um pouco mais antiga, não é tão usual, que classifica esses carbonos do aleto de alquila em alfa, beta e gama. E aí a gente tem que o carbono alfa sempre é aquele que está ligado diretamente com o halogênio, que os carbonos beta são os vizinhos e o carbono gama é o posterior. Mas vamos ficar atento principalmente aos carbonos alfa e beta. Num determinado momento da aula a gente vai conversar um pouquinho sobre eles de forma rápida. Mas onde é que estão esses halogênios, ou esses organoaletos, ou esses aletos de alquila? Bom, a gente tem que muitas dessas moléculas representantes são tóxicos. Muitos deles são usados como inseticidas, como o DDT, o lindano. Mas nós também temos representantes fármacos, ou seja, né, que são utilizados aí na farmacologia para o tratamento de algumas doenças. Por exemplo, o bronopol, ele é um antimicrobiano. Ele é usado, inclusive, nos lenços umedecidos de crianças. Já a clorferinamina é um antihistamínico, né? E aí o nome dele comercial é clorotrimeton. E a fluoxetina é um antidepressivo. E aí, olha só, a quantidade de halogênios que tem na fluoxetina. Então, nem só de malefício vivem os organoaletos, tá? Bom, voltando aqui nas reações de substituição, a gente já sabe que é uma troca de átomo ou grupo de átomos, depende do nosso substrato, e que um ponto fundamental que a gente tem que considerar é o grupo de saída, tá? E aí, nesse exemplo aqui embaixo, a gente vê claramente que a gente tem o nosso substrato e o nosso grupo de saída do substrato é esse que está destacado aqui em verde, e tem o nucleófilo. Quando a reação, aliás, depois que a reação ocorre, o que a gente percebe? Né? Que houve uma troca entre esses dois grupos, onde tinha o aleto, o nucleófilo passou a ocupar o lugar, e o aleto ficou no meio, foi embora do meio, levando aqui o par de elétrons. Tá? E aí, por que a gente usa principalmente os aletos de alquila como representante das substituições? Primeiro, porque eles reagem muito facilmente dessa forma e eles se convertem muito facilmente em outros grupos funcionais. Então, essas reações, elas nos ajudam a converter os aletos de alquila em outros grupos funcionais. Então, a gente vai ver que pode converter o aleto de alquila em álcool, em éter, então vai depender de quem? Do nosso nucleófilo. Além disso, os halogênios são excelentes grupos de saída, como a gente viu lá no início da aula. E esse grupo de saída ele é muito bom por quê? Porque ele consegue ser estável com o par de elétrons que ele leva quando abandona a molécula, tá? Independente da reação de substituição ou de eliminação. Então, os aletos, por isso que eles são os principais representantes das reações de substituição.